Olá! Voltando aí com mais um livro, faz um tempinho, andei sumida, muita coisa para fazer, não deu tempo fazer. E eu tava louca para fazer esse livro, para falar desse livro, que é mais esperto que o diabo. Então tem que ser mais esperto mesmo para conseguir fazer, dá tempo para conseguir conciliar as coisas e fazer tudo caber dentro do seu tempo. Então aqui estou, de volta com este livro, é um livro bem incrível. E esse livro é do Napoleão Hill, que é o mesmo autor do livro Pense e Enriqueça. Lembra que naquele livro, Napoleão Hill, ele pesquisou 500 mentes milionárias, estudou essas mentes por 20 anos, para conseguir entender como as pessoas enriquecem, como as pessoas se tornaram, como essas pessoas chegaram ao sucesso. Que tipo de mente você precisa para chegar ao sucesso? Então ele fez essa pesquisa por 20 anos. E se ele pesquisou 500 mentes milionárias, ele também pesquisou 25 mil mentes fracassadas. E esse livro ele vai falar disso. Ele vai falar que quando você controla a sua mente, quando você consegue manter esse controle mental, quando você se reconhece, você consegue fazer com que um fracasso seja apenas um degrau que vai te levar a outro lugar. Então o livro ele fala muito disso, a diferença de você fracassar e você ser fracassado. Qual é a diferença entre você fracassar na vida, ele diz que todo mundo fracassa, e você ser um fracassado na vida. Ser fracassado, só para adiantar, é aceitar que é um derrotado e tá tudo certo, estou bem com esse cargo na minha vida, o posto de derrotado me cabe, então show de bola, vou seguir em frente sendo um derrotado e a derrota cabe na minha vida. Essa é a pessoa fracassada. Só que o fracasso, ele acontece na vida de todo mundo aí de maneira muito parecida. E a diferença é que as pessoas, elas pegam aí esse fracasso, aprende e constrói outra coisa. Ou faz aquilo que já estava construindo se tornar ainda maior. Então, livro de hoje, Mais Esperto que o Diabo. O autor, ele inicia dizendo assim, ó, quando você consegue entender sua mente, controlar, você consegue se desgarrar do medo e consegue vencer na vida. O medo, ele é importante para te defender de um perigo, mas a gente não pode viver com medo. O que é importante? Eu não sei nadar, eu tenho que ser cautelosa. É importante a pessoa que não sabe nadar não entre no mar, não sabe nadar. Então, o medo nesse momento é importante. Eu estou vendo um tigre, consigo me defender de um tigre? Não, eu tenho medo, é instinto natural, eu corro, eu fujo. Então, o medo, como instinto de defesa, é completamente diferente do medo limitador. O medo limitador é aquele que te segura no que você é, no momento que você está nervoso, no que você é, eu ia dizendo no que você é. Não, ele te segura para que você não cresça, para que você não enxergue as portas que estão se abrindo, para que você não veja as oportunidades e para que você se tranque dentro de um mundinho como se não fosse pertencente a tudo que a vida tem pra gente, tudo que a vida tem pra ti. Então a gente tem que abrir essa chave, liberar essa força e o medo que ele atue na nossa vida como instinto de defesa, não como uma trava, não como algo limitador, não como âncora. E aí, o termo fracassado, voltando aqui ao fracasso, o termo fracassado se refere às pessoas que chegam ao final da vida desapontadas por não conseguir realizar durante a vida
as metas que estavam em seu coração. Então, os fracassados que Napoleão Hill apresenta são essas pessoas. As pessoas que chegam ao final da vida angustiada. Por quê? Porque passaram uma vida inteira e não realizaram as coisas que estavam no seu coração. Não fizeram as coisas que gostaria de fazer. E quando estão no final da vida, se dão conta que a vida passou. Por isso, todo dia é dia de acordar. Todo dia é dia de erguer a cabeça, respirar fundo e pensar: hoje é o melhor dia da minha vida. É hoje que eu posso fazer alguma coisa. E aí é isso que a gente precisa fazer essa mudança, essa virada de chave. E aí vem uma chave muito importante, que é o parar de aprender errando. Eu vou fazer e eu erro. A gente tem que fazer, claro, a gente tem que fazer porque a gente aprende no caminho, lembra? Mas precisamos muito, muito mesmo ficar atentos com o aprender com o erro do outro. E nós temos tantos livros, tanta informação, tanta coisa. Hoje o mundo tá tão bom pra gente, tá tudo tão fácil. Então, ao invés de cometer um erro, por que não aprender com o erro do outro? E parar de quebrar a cara, repetir um erro que na maioria das vezes já tá ali, o erro já tá ali sendo demonstrado. Então, você tenta não errar, você pode não errar por aquele caminho e encurtar o caminho da vitória. No entanto, é no caminho que a gente cresce. Temos que iniciar, temos que fazer alguma coisa. Não podemos também falar, eu não vou fazer com medo de errar. Quando se fala nessa questão do medo, aprenda, é porque tem muito livro escrito ensinando as coisas. Tem muita... A pessoa passou uma vida inteira estudando, colocou num livro. Você só precisa ler. Eu não gosto de ler. Escuta. Hoje dá pra gente ouvir os livros. Então, é ouvir e prestar atenção naqueles que já têm o conhecimento, naqueles que já fizeram a passagem e trazer esse conhecimento para dentro de nós. E com isso, nos fortalecer e crescer. Crescer de uma maneira mais segura, sofrendo menos, errando menos. Bom, e o autor vai dizer também que a causa do sucesso não é algo separado e longe do homem. É a força da natureza que os homens, na maioria das vezes, não reconhecem. E no livro, o Napoleão Hill vai chamar isso de o outro eu. Subconsciente, força maior, Deus, essência, é o outro eu. É aquela voz do conhecimento, é aquela voz que está tentando nos conduzir para o caminho certo o tempo todo. Que não podemos esquecer que nossa mente é o nosso limitador, ela está em conflito porque a mente quer dominar a nossa essência e a nossa essência precisa estar no controle. Mas a mente, ela tá mais aqui, ela tá mais no controle desse corpo, então a gente precisa absorver. E aí precisamos entender isso, que o sucesso, ele não é separado, o sucesso não é algo separado e não está distante do homem. Ele é igual, as nossas capacidades foram dadas de tamanho igual para todos. Deus, olha que coisa maravilhosa! Deus deu a mesma capacidade de desenvolvimento para todo mundo. O que muda de um para o outro, o que muda de um para o outro é como você desenvolve, qual o contexto de vida que você foi inserido e como você desenvolve, o quanto você está disposto a desenvolver essa mente. Então, esse é o grande diferencial. É igual para todo mundo. Então, quando vê alguém muito rico, alguém com dinheiro, alguém de sucesso, não olhe e pense por que ele tem e por que eu não tenho. Pense o que eu estou fazendo que eu não tenho. Aceite desenvolver-se. Aceite melhorar. Não olhe para o outro pensando, eu queria. Olhe para si e pense, o que eu posso fazer para ter? Essa é uma chave que precisamos virar dentro de nós, porque é muito importante.
É o que você pode fazer, é o melhor que você pode dar, é o que você pode fazer. E pode acreditar, nós podemos fazer muito. E ele diz ainda, o homem nunca está tão perto do sucesso quando uma coisa que ele chama de fracasso toma conta da sua vida. É quando você está perdido que você está mais perto de se encontrar. Porque quando a sua vida tá ali bem tranquilinha, tudo no lugar, tudo certinho, você acha que você está no lugar certo, que você se encontrou, que é o que você quer, que tá tudo bem. De repente, quando algo transforma a tua vida e tudo vira de pernas pro ar e você fica completamente perdido, é o momento da sua vida que você está mais perto de se encontrar. E é maravilhoso. Por isso, devemos o agradecimento. Agradecer por todas as coisas que nos acontecem. E pensar que quando estamos numa situação difícil, é porque estamos sendo conduzidos a olhar por novas portas, enxergar novos horizontes. Então ele diz que quando você está com essa sensação de peso do mundo nas costas, é porque você está muito perto de uma nova porta. A porta que você vai abrir, a porta da transformação está muito perto. Escuta essa voz, escuta esse eu. Ele tem muito para dizer. E quando ele nos conduz, nada nos abala. Então, com isso, reconheça o fracasso, mas não se reconheça um fracassado. Reconhecer o fracasso é diferente de reconhecer-se fracassado. Reconheça o seu fracasso, mas não se reconheça um fracassado. Fracasso é só um limite que você estabelece na sua vida. Ele diz também que a maior parte dos homens só encontra o fracasso porque coloca essas limitações na sua cabeça. E que é super importante a gente ter em mente que a gente só vai achar alegria, só vai encontrar o sucesso que a gente quer na vida quando a gente conseguir fazer outras pessoas felizes também. O seu eu do sucesso só aparece quando você é colocado em dificuldades. É nesse momento que você encontra as chaves. E essas chaves abrirão as portas. Todas as portas que você precisa abrir. Que você não enxergaria se você não tivesse sido colocado à prova. Então, quando estiver naquele momento bem difícil da vida, temos que pensar isso. O nosso eu maior está nos colocando à prova para que a gente enxergue as portas que até então a gente estava se recusando a ver. E quando você estiver no fundo do poço, não adianta ficar tentando cavar. Você já está no fundo do poço. Decida sair, comece a subir. Todo mundo tem um medo. Qual é o seu medo? Vença esse medo. Essa é a grande questão. As pessoas, elas têm medo. Olha que coisa louca. As pessoas têm medo de assumir que tem medo. Se você não quer assumir para o outro que você tem medo por uma questão de dignidade, seja digno consigo mesmo. Assuma os seus medos, encare e vença esses medos. E aí a gente precisa lembrar da Fênix, seja uma Fênix. A história da Fênix é lindíssima. E o autor diz também, para fugirmos da teoria do medo, começar a pensar no que dará certo, não no que já deu errado. Está com um problema difícil? Está complicado? O que eu posso fazer para dar certo? O que vai me tirar desse momento? Por onde eu devo ir? E não ficar mergulhado, triste, enfiado, depressivo e entrando cada vez mais nesse buraco. Não, se já tá difícil, vamos arrumar a porta, vamos sair. Já entramos, agora vamos sair. A maior parte das pessoas usam sua imaginação para fortalecer o medo. Esse outro eu surge no momento da dificuldade. Já pensou por que você não vai? Porque você acha que não é capaz. Você não vai porque você acha que você não é capaz.
Então, a limitação, o medo de conquistar. Por que você não faz grandes coisas? Porque você acha, lá no fundo você acha que você não é capaz. Então você pega o medo como argumento, pega as suas limitações como escoras, pega mais um monte de coisas que já aconteceram como âncora e simplesmente fica com aquele peso e se mantém naquele lugar. Por quê? Porque você acha que não é capaz de vencer. Olha que loucura, claro que você é capaz de vencer, todos nós somos. A diferença é o quanto eu me coloco corajosa diante da minha própria vida. Coragem, a vida exige coragem. Não dá para vivermos com medinho. Se 98% do mundo está com medo, vamos ser parte dos 2% que encara esse medo e vence. É para todos. Vai ficar nos 98% quem efetivamente acha que não consegue. Não esqueça, e isso é muito importante. Lembra do milagre da vida? Não esqueça que somos um milagre da vida. Se quando nascemos milagre da vida, por que depois que ficamos adultos deixamos de ser? Continuamos milagre da vida, nós somos filhos de Deus. O que nós somos? Imagem e semelhança de Deus. E para que nascemos? Nascemos para vencer. Nascemos para governar. Nascemos para governar. Se você não se vê o milagre da vida, peça para Deus te libertar dessas amarras. Peça para Deus te libertar para que você se veja como esse milagre da vida. Porque você é, sem sombra de dúvida, você é um milagre da vida. E aí, por que você tem que fazer isso? Por que você tem que se libertar dessas amarras? Porque o seu eu, esse seu eu verdadeiro, esse seu eu que vai te levar aonde você desejar na vida, ele não pode ter amarras. Você tem que libertar, ele tem que estar livre, ele precisa ser um ser livre. Porque quando o seu eu maior estiver liberto, ele vai te dar todas as ideias e vai te mostrar todos os caminhos que você precisa para você alcançar exatamente aquilo que você quer na vida. Sua mente sempre vai tentar colocar pensamentos limitadores. Se você for olhar todas as doenças do mundo, você ficará doente também. O que você quer para você? Já pensou nisso? Você é do tipo que fica assistindo todos os telejornais? Que faz assim, sai sangue? No mundo não tá acontecendo coisa boa? Será? Por que os jornais nos mostram tanta coisa ruim? No Brasil não tem coisa boa? Não tá acontecendo coisa boa? Tá acontecendo muita coisa boa. Mas o que acontece? Os jornais, todas essas redes, elas já entenderam que a mente funciona através do medo. Então, a notícia que aprisiona você dentro da sua casa, você dentro de uma vida redoma de vidro, essa notícia é a que vende. Comece a ver coisas boas, comece a ouvir coisas boas, porque estão acontecendo coisas boas todos os dias. Ah, tem coisa ruim? Tem. Sempre teve, tem e continuará tendo. Porque desde que o mundo é mundo, acontecem coisas boas e coisas ruins. Você escolhe de que lado você quer estar. Do lado das coisas boas ou do lado das coisas ruins. Comece alimentando a sua mente. Comece limpando a sua mente. Vire a chave da sua vida. Não se permita ser comandado. Não deixe que esse montante de informação ruim faça com que a tua mente fique ainda mais medrosa. Já basta
a vida, as coisas que aconteceram na vida, no dia a dia, nesse mundo mais reservado, que é onde a vida real acontece, onde a gente tá. Já basta tudo isso que a gente precisa de muita força para limpar. Então, para que ficar alimentando mais? Para que ficar contaminando, adoecendo a mente? Coloque coisas boas, porque tá acontecendo coisas boas o tempo todo. Quando você consegue limpar a sua mente, assumir o controle da sua mente, nesse momento você se torna a pessoa que você precisa ser. Só quando você consegue assumir o controle da sua mente, fazer essa limpeza, aí você assume o controle da pessoa que você gostaria de ser. Aprenda, busque conhecimento, se permita crescer. Pare de preguiça. Pare de preguiça e comece a investir em você. É chato? É. Cai do céu? Não. Tem que ser feito? Tem. Então faz. Faz, porque a vida tá passando. Ninguém é eterno. Quanto mais de vida você vai dedicar às dificuldades, aos problemas, quanto mais de vida você vai deixar para as coisas ruins. A vida tá passando e a vida passa muito rápido. Não é quando eu tiver, eu farei. Quando eu puder, eu farei. Eu faço para eu poder. É diferente. Ah, eu não tenho dinheiro. Adquira conhecimento. Porque o dinheiro nos leva, ou o conhecimento nos leva ao dinheiro. Adquira conhecimento. Conhecimento nos leva ao dinheiro e o dinheiro nos leva a mais conhecimento. É uma roda, é energia. Coloque força nessa energia, movimente. Seu outro eu não encontra precedentes. Pode se deparar com derrotas temporárias, mas nunca com fracasso permanente. Então, o seu outro eu, ele é invencível. Ele é invencível. E é ele que você precisa ouvir. Para de ouvir a mente dizendo assim, vamos ficar no sofá hoje. É isso que a tua mente diz. Eu começo a academia daqui a uma semana. Quando eu tiver mais idade eu vou fazer isso. Escute o que o teu eu tá dizendo. Constrói agora, faz agora. Vai à academia agora, faz tudo agora. Porque é agora que a vida tá acontecendo. Esse é o melhor momento que a gente tem. E aí ele diz que o fracasso é muitas vezes uma bênção disfarçada. Aproveite, aproveite para enxergar a tua bênção. Em cada derrota temporária existe outro tipo de semente. Reconheça essa semente e plante. Atente para isso. Em cada derrota disfarçada existe um outro tipo de semente. Qual a semente que está no teu problema agora? Qual a semente que a tua derrota te trouxe? Plante. Plante em outro lugar. Nem sempre você saberá identificar a semente, mas ela está sempre lá. Então, nem sempre no meio do teu problema você vai conseguir achar essa semente. Talvez no meio do teu problema, no meio da angústia, você não consiga enxergar. Você está tão mergulhado no problema que você não consegue enxergar a semente. Mas procura. Procura, porque ela está lá. Todos os líderes do mundo passaram por algum tipo de derrota. Antes de realizar algo, você terá que passar por dores. Antes de realizar algo, você terá que passar por dores. São as dores que nos fortalecem. Então, temos apenas que encarar essas dores, seguir em frente. De novo, aceita que dói menos. Aprende com o que você está vivendo. Não fique apontando o outro, apontando assim, onde eu errei. Não, onde eu posso acertar. É isso que a gente precisa fazer.
Onde eu posso acertar? O que eu posso fazer agora? E fazer isso. Nenhum homem pode usar do benefício do outro eu quando estiver com o coração cheio de ganância, de inveja, de avareza ou de medo. Se você ainda está sendo dominado por esses sentimentos, você precisa se livrar deles o mais urgente possível. Porque com esses sentimentos, com o seu coração cheio de inveja, de avareza e de medo, você vai alcançar um lugar na vida que você está. E se ele não tiver bom, meu caro, minha cara, aí você tem um grande problema. Limpe o teu coração. Na vida é bom quando a gente cresce levando outras pessoas juntas. Por quê? Crescer sozinho é impossível. Então entenda que para crescer a gente tem que fazer outras pessoas grandes também. É a roda da vida, é assim que funciona. Ou você entende isso, ou você vai ficar estagnado, vai ficar exatamente na vidinha que você tem. O poder que transforma os pensamentos e desejos em realidade está ligado diretamente com a fonte de inteligência divina. Muitas pessoas oram na dificuldade. Muitas pessoas oram. É o momento que elas encostam o joelho no chão e oram. E quando está em um momento bom, ora do mesmo jeito, com a mesma força, ou está vivendo um momento maravilhoso, agradece de maneira fervorosa, muito obrigada, meu Deus. Mas na hora que a dificuldade vem, que é o momento que precisa ser forte, que precisa ter a entrega, que é o momento em que você precisa mostrar que a tua fé é real, que você acredita, então não vou ficar desesperada porque eu tenho fé. Então, fé diferente de entregar, acreditar verdadeiramente. Dizer eu tenho fé não basta. Tem que ter entrega. Fé mais entrega. Igual a realizações. Todo indivíduo tem o poder de mudar seu estado mental e financeiro. Mas primeiro ele tem que mudar a natureza das suas crenças. Mude suas crenças e você mudará a sua vida. Mude as suas crenças e você mudará a sua vida. Quais são as suas crenças limitadoras? O que te limita? O que é limitante na sua vida? Muda isso. Muda isso para que a tua vida mude. Enquanto você estiver focado nessas crenças limitadoras que não é para você, não é para mim. Enquanto você estiver focado no que não é para você, o que é para você vai estar passando. Vai estar passando e você não vai ver. Você não vai enxergar. Por quê? Porque você está olhando para o que não é para você. Você está dizendo que não é para você. E aí o autor diz que o diabo consiste na energia destrutiva existente dentro da sua mente. O diabo existe na energia destrutiva que existe dentro da tua mente. Que energia é essa? As coisas negativas, que não é para você. Essa energia, o diabo tá ali, ele alimenta, ele faz crescer. Só que ele não dá tudo de uma vez. Sabe por que ele não dá tudo de uma vez? Porque veneno de uma vez mata. Ele dá em doses homeopáticas. Vai dando aos poucos, como um alimento. E daqui a pouco já tomou conta. Daqui a pouco já virou uma doença. E quando vira uma doença, fica muito mais difícil de controlar. Cuidado com esse pequeno alimento. Cuidado com essas pequenas doses. E para quem não acredita que o diabo existe, pergunta para tua mente. Pergunta. Existe como existe. Depende apenas da maneira como você deixa ele entrar.
Um dos mais astutos instrumentos para o controle da mente humana é o medo. O medo controla o ser humano. E então o autor vai citar aí 6 medos que matam a humanidade. Prestem atenção. Medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo de perder o amor, medo da velhice, medo da morte. Os 6 medos que aterrorizam a humanidade. Todas as pessoas, de alguma maneira, elas sofrem com esses 6 medos. E esses 6 medos, eles dominam praticamente toda a humanidade. E ele diz ainda que se você vence esses 6 medos, você passa a ser um espírito livre na Terra. E se você é um espírito livre, meu caro, o mundo é teu. Se você é um espírito livre, o mundo é teu. Você consegue realizar tudo aquilo que você deseja, que você se propõe, que tem que desejar. Existe uma força, tem que ter um movimento, porque o desejo é energia. Então, tenho que desejar, acreditar que é fazer um movimento e receber. Então, tem esse caminho. Não é só eu pedir e vai vir do céu sem eu fazer nenhum movimento, porque a vida é energia. Medo é uma mentira. Só quando você entende isso é que você se liberta. Não use seu poder criativo para alimentar medos e atrair derrotas para a sua vida. O medo é diferente do perigo. Situação real, instinto. Sempre que tiver um medo, pergunte: esse medo é real? A maioria dos medos não são reais, são sementes. Todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e agir de acordo com suas próprias iniciativas são inimigos do diabo. Qualquer hábito que enfraqueça qualquer tipo de iniciativa própria também abre portas para outros hábitos negativos. E aí ele vai falar alienando-se com o diabo. Quando a pessoa começa a se alienar a qualquer tipo de assunto, você vai direto para as portas do inferno. Alienado é aquele que se permite ser controlado por qualquer situação externa. Ou seja, quando você é dominado pelo externo e não pelo que o seu eu maior está dizendo para você fazer. É quando as coisas externas, tudo que está acontecendo, o jornal, a TV, tudo aquilo me domina. Aquele mundo externo me domina. Mas o que o meu eu, que a minha essência está dizendo para eu fazer efetivamente, eu não faço. Eu não faço por quê? Porque eu tenho medo. E se eu tenho medo, eu estou limitada. Eu não vou porque eu não tenho coragem. Aí eu fico. Como saber se o que o outro está dizendo é bom ou ruim? Pelo sentimento que desperta em você, pelo sentimento despertado em você. Quando você está ouvindo, quando você está vendo aquele jornal sangrento e tudo, o que desperta em você? Dor, medo, angústia, tristeza? O que está sendo, o que desperta em você? Quando alguém está te dizendo alguma coisa, o que desperta em você? É aí que você tem que saber reconhecer. Então, nesse momento, observando essas coisas, observando esse sentimento que nasce em você, é que você vai acender uma luz e você vai pensar: eu estou sendo alienado? Esse sentimento que está sendo dito está me alienando? É nesse momento, é prestar atenção aos sentimentos. O que a gente sente, normalmente a gente não presta atenção, só passa por cima, vai sentindo. Mas cuidado com aquilo que... Cuidado com o alimento que está nutrindo a sua mente. Quando você começa a pensar de forma construtiva, de forma livre, com vontade própria, você fica mais perto de Deus, você fica mais perto do seu eu maior, desse seu outro eu que o Napoleon Hill fala. Não precisa contestar o tempo todo, mas você tem todo o direito de pensar diferente.
Você não precisa contestar o tempo todo, contestar o outro o tempo todo, contestar o que está sendo dito o tempo todo. Não precisa, seja elegante. Só que você tem o direito, se der o direito de pensar diferente. Você tem o direito de pensar diferente. É um direito seu, é um direito constituído, se der esse direito. Agora não vai ficar batendo de frente, brigando. Não, isso vai contaminar a tua mente, você vai ficar doente. O fracasso acaba com a moral, destrói a autoconfiança, enfraquece a imaginação e afasta qualquer tipo de propósito definido. E com isso, enquanto algumas pessoas aceitam aí o fracasso como álibi para não crescer na vida, outros usam o fracasso como um trampolim. Então, use os seus problemas como trampolim, use o fracasso como um trampolim. Quais são suas fraquezas? Quais são suas fraquezas? O diabo usa as suas fraquezas para te conduzir a armadilhas. E aí ele vai citar sexo, ambição, o lado financeiro. É importante saber como são as suas fraquezas. É importante saber aí onde você é mais fraco. Porque é nesse ponto que vai acontecer mais coisas e você vai ser atraído para armadilhas. E quando você reconhece as suas fraquezas, quando você sabe os seus gatilhos, quando você se reconhece, quando você sabe quem você é realmente, quando você for colocado em situações que vão te levar a armadilhas, você vai saber identificar. E identificando, você vai sair delas, evitar, vai ficar mais forte. Todas as pessoas nascem com o poder, o privilégio e o potencial para definir a sua missão. Então, por que você está se sentindo fraco? Por que você está achando que não é para você? Por que você ainda não correu atrás dos seus sonhos? Ache o destino que o caminho vai aparecer. Seja o GPS da sua vida. Coloca lá a sua missão. O que eu tenho que fazer? O que eu preciso? Onde eu quero chegar? Coloca o destino que o caminho vai aparecer. Tudo vai ficar mais claro. Cuidado com as forças que constituem o destino. O ambiente que você vive influencia diretamente em seu estado mental. Mas pense, se estou aqui, tenho a oportunidade de mudar, porque a oportunidade é dada para todos. E por fim, só existe uma forma de abandonar o medo, pela fé. A fé não a fé falada. Falar é fácil, é sentir o que você sente verdadeiramente, a entrega. O quanto eu acredito no que eu estou dizendo. Se questione. Avalie os seus medos. Avalie para que você possa tornar o seu eu maior liberto. O nosso espírito precisa de liberdade para nos tornar grande, nos tornar gigante. E eu chego ao fim desse livro, é um livro maravilhoso. Escutem, quem não quiser ler, escutem. É um livro que vale muito a pena. O autor demorou muitos anos. Aliás, não o autor, porque quando esse livro foi publicado, o autor já nem estava mais vivo. Mas o autor estudou muitos anos para que esse livro existisse. Vamos aproveitar esses ensinamentos, vamos aproveitar aquilo que está aqui para nós. Fique com Deus e até um próximo.